E aí pessoal, beleza? Meu nome é Marcos Brito e hoje nós vamos viajar aí na Palavra do Senhor num tema super legal que às vezes a gente fica refletindo, né? Por que as coisas acontecem só para os outros? Por que as coisas acontecem, nunca acontecem para mim? Por que a grama do meu vizinho é mais verde? Por que o meu vizinho consegue comprar um carro e eu não? Por que aquele irmão tem uma casa linda e eu não? Por que nada dá certo na minha vida? Por que só aparece conta? Por que eu estou no fundo do poço? E é isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes, se inscreve no meu canal. Deixa aí nos comentários o que você está achando dos nossos vídeos. Compartilhe esse vídeo para quem você acha que precisa ouvir essa palavra. Vamos lá, nossa palavra hoje está aqui em Atos 3, do 1 ao 9. Ora, Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, sendo a hora nona. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, e qual diariamente punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando-o pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. E saltando ele, se pôs em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Pedro e João estavam voltando para o templo na hora nona, que quer dizer que seria mais ou menos umas 3 horas da tarde. Pedro e João estavam voltando. Tinha acabado de sair de Atos 2, que é a maior conferência, a maior experiência que eles poderiam ter vivido na vida deles. Eles estavam voltando para o templo. O que quer dizer isso? Eles estavam cheios do Espírito Santo. E eles queriam mais e mais e mais. Eles estavam voltando para o templo para ter mais de Deus, né? Para receber mais a graça de Deus. Muitas vezes a gente vê alguns irmãos que vão só no domingo à noite, vão só num horário na igreja e pensa que está tranquilo. Não, minha gente, a gente tem que estar se alimentando da palavra diariamente. Faça um devocional, faça uma leitura da Bíblia diariamente, leia um salmo diariamente, vá na sua igreja local aí, toda vez que tenha culto. Às vezes é difícil, eu sei, mas assiste online, né? Vai num grupo de oração, né? Participa aí dos grupos da sua igreja, dos momentos da sua igreja, que é muito válido, porque quanto mais a gente se alimentar, mais cheio do Espírito a gente vai estar. E Pedro e João estavam voltando de Atos 2, eles estão voltando aí pro templo e avistaram lá o coxo lá sentado na frente do templo. Esse coxo, a gente tem que enfatizar que na época, quem era coxo, quem tinha algum problema mental ou físico, era porque era pecador, ou então seus pais pecaram, seus antepassados pecaram e ele estava pagando por esses pecados, né? Então ele era amaldiçoado, e por ser amaldiçoado ele não podia entrar no templo, ele não podia estar entrando nos lugares, não podia estar no templo. Então ele estava na porta do templo esperando as pessoas passarem para dar a esmolinha para ele. Muitas vezes a gente é igual a esse coxo, a gente fica só esperando a vida passar. Vida vai, vida vem, a gente acorda, a gente dorme, a gente levanta para trabalhar, a gente deita de novo e está do mesmo jeito e vê a vida passando. A gente tem que entender que às vezes, ou muitas vezes, ou quase sempre, depende da gente, depende de você querer a mudança. Se você não levantar e andar, às vezes não depende muito das outras pessoas. Possa ser que dependa de outras pessoas, mas o primeiro passo que você tem que dar é você que tem que dar. Eu fui procurar no Google, né, no grande teólogo Google, o que quer dizer coxo. Qual que é a diferença de coxo e de aleijado? Por que não aqui na Bíblia estava escrito aleijado e sim coxo? Tem uma diferença entre coxo e aleijado. O coxo é aquela pessoa que tem ou um membro menor que o outro, uma perna menor que a outra, ou então está em falta de uma perna, ou em falta de alguma coisa, ou então ele tem
alguma deformidade que não consegue andar, só fica mancando, né? Então esse é o coxo. E o paralítico é aquela pessoa que tem alguma deficiência no cérebro ali, né, de paralisia, que não realmente já nasceu, no caso aqui, o coxo de nascença, já nasceu com a paralisia. Mas a gente vê aqui na Bíblia que ele era um coxo. Então, provavelmente, quando ele nasceu, ele poderia sim andar com as dificuldades, com as limitações dele, mas ele podia sim andar. E por que ele não andou? Porque muitas vezes as pessoas que estavam ao seu redor, de mãe, pai, amigos, irmãos, nunca incentivaram ele a estar andando, nunca incentivaram ele a estar melhorando, nunca incentivaram ele a estar levantando, nunca incentivaram ele a mudança de vida. A gente vê aqui que que ele tem amigos, né? Que esses amigos, eles levavam o coxo, toda manhã eles levavam o coxo e depois à noite eles levavam o coxo para frente do templo e à noite buscavam. Levavam para frente do templo e à noite buscavam. Levava para frente do templo e à noite buscava. Às vezes a gente tem amigo assim, que vê que a gente está errando, que vê que a gente não vai para frente e ele está ali, apoiando, né, aquilo ali. E às vezes é a gente que é esse amigo do coxo, que está vendo o amigo errar, que está vendo aquela pessoa errar, que está vendo os erros do seu amigo e está ali dando um joinha. A gente vê as pessoas fazendo coisas erradas, coisas do mundo, coisas que a gente sabe que vai dar BO depois, né? E você deixa, né? Porque a vida é dele, faz o que ele quiser da vida dele. E não é muito assim que funciona, porque a gente é cristão e como cristão a gente tem a obrigação de estar orientando de alguma forma esse amigo para ele não estar passando por alguma dificuldade, para ele não estar vivendo igual o coxo, só deixando a vida levar, né? Só deixando alguém levar a vida por ele. A desilusão desse coxo às vezes era tão grande, porque ele simplesmente era levado na frente do templo e tirado dali. Levava de manhã, tirava ele dali. Às vezes colocava ele lá e ficava o dia todo ali, só esperando a esmolinha e depois tirava de novo. Muitas vezes nós somos iguais a ele, só esperando a nossa esmolinha ali e saindo. Esperando a vida passar e saindo. Às vezes a gente fala assim, por que eu não consigo uma promoção no meu serviço? Por que eu não consigo empreender em alguma coisa? Porque eu estou esperando chegar e eu não estou indo atrás. Por que eu não consigo vender? Porque eu não estou indo atrás do meu cliente. Por que eu não consigo melhorar no meu emprego? Porque eu não estou indo atrás da melhora. Então você tem que ir atrás. Muitas vezes a gente está igual esse coxo, esperando a esmolinha ali do patrão para me dar um aumento, esperando a esmolinha ali de um irmão para me abençoar em alguma coisa, e não é assim que funciona. Depende de você ir atrás daquilo que você quer, depende de você ir atrás daquilo que você merece. Você não pode ser igual a esse coxo, você tem que ser melhor, você tem que ir atrás, levantar, ter garra, ter força para ir atrás do que você quer. E aqui, nessa passagem, a gente vê ali em Atos 3, que ele está nessa situação até que Pedro e João olham para ele e falam, olhe para nós. Eu imagino que ele estava ali de cabisbaixo, porque às vezes fica meio invisível ali nos olhos das pessoas, e dois homens chegam e falam, olhem para nós. E ele levanta os olhos esperando uma esmola, e o que Pedro diz? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu lhe dou. O que é isso que ele estava oferecendo para esse mendigo? O verdadeiro caminho, então uma solução para a vida dele. A verdadeira solução que ele precisava para mudar de vida. Ele não tem ouro, ele não tem prata, mas ele tem a solução verdadeira que aquele mendigo precisa. E quando ele recebe essa solução, ele tem a fé que aqueles homens vão salvar ele. O que acontece? Você pode ver ali que ele não levanta sozinho. Pedro dá a mão e pega a mão direita dele. Pedro levanta ele. Esse ato de levantar ele deu a força para ele estar reagindo na vida dele. E a gente pode ver que os pés, os membros deles começaram a ter força. E é isso que a gente precisa. Às vezes a gente precisa de um amigo que pegue a nossa mão, levante a nossa mão, esteja ali junto com a gente para estar nos auxiliando nisso, né? E esse irmão, às vezes esse amigo, esse irmão pode ser um de vocês, pode ser eu, pode ser você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo. Levante, você pode ser esse irmão que vai levantar alguém para estar saindo de um lugar de marasmo, para estar saindo de um lugar que está ali à beira do precipício, né? Então ele precisou do Pedro levantar ele. E às vezes alguém precisa da gente para levantar. E às vezes a gente precisa de alguém que nos levante e mostre o caminho
a verdade e a vida. Então, se você tiver pensando, meu Deus, está tudo acabado, eu não tenho mais jeito, não sei o que eu faço da minha vida, lembra daquele coxo que estava ali mais de 40 anos, desde nascença ali, pedindo, e um dia a solução veio para ele, através de Pedro e João. Vou contar uma historinha para vocês. Certa vez, tinha um homem que estava querendo se suicidar. Falou com Deus, Deus, hoje é o meu último dia, se o Senhor me der um sinal, eu vou estar tirando a minha vida. Isso foi de tardezinha, ele foi dormir, e ele teve um sonho. No sonho ele andava pelo sítio, e nesse sítio ele chegava, tinha alguém tirando foto ali, e ele falou assim, vamos tirar uma foto minha também. Quando ele virou do lado, tinha uma vaca, com a busanfa virada para trás. A vaca ergueu o rabo e tirou uma foto dele, e essa foto caiu ali, o esterco. E ele olhando para o chão, ao olhar para o chão, ele viu a imagem dele naquele esterco. Então ele acordou e disse, meu Deus, eu pedi um sinal para o Senhor, o que o Senhor me dá? Me mostra que eu sou uma bosta, que eu não sou nada, que eu não sou um esterco de uma vaca. E mesmo assim ele ficou intrigado. No outro dia ele não se matou, porque estava intrigado para ver o que era aquele sinal e tal. E ele adormeceu novamente e continuou o sonho ali. Chegando ali, vendo ali ele no esterco, ele viu que um cara, um sitiante, pegou aquele esterco e estava levando a imagem dele, o esterco, para um lugar árido, para um lugar seco, para um lugar sem vida. E aquele lugar sem vida simbolizava a vida dele no momento, que estava sem vida, que estava sem fruto, que estava sem nada. E aquele lugar sem fruto, sem vida, sem nada, que ele colocou o esterco ali, eles começaram a tratar desse esterco. Colocaram areia, regaram por 30 dias. Então foi feito um tratamento daquele esterco até virar adubo. E aquele esterco que tinha a imagem dele virou adubo. E do adubo foi colocado em vários vasinhos para estar gerando frutos, gerando flores para o jardim de Deus. O que quer dizer isso, gente? Hoje você pode estar passando por um momento difícil, muito difícil mesmo, A gente pode estar pensando assim, meu Deus, eu sou uma bosta, eu sou um nada, eu sou um esterco, Realmente a gente pode ser uma bosta, porque a bosta, o esterco, ele vai virar um fruto sendo tratado da forma certa. Às vezes você está passando por um processo na sua vida que Deus está te lapidando, está cuidando de você, está colocando a areia ali em você, regando, colocando água, fazendo todo o processo para que você vire algo que vai dar frutos mais para frente, que vai dar frutos, que vai dar flores para o jardim de Deus. E é isso que a gente precisa, dar flores para o jardim de Deus. Então, não pense, quando você pensar que você está no pior momento da sua vida, lembre do coxo, que esse coxo ele saltou de alegria quando Pedro e João chegaram perto dele, levantaram ele. O que ele fez? Saltou de alegria. A primeira coisa que ele fez foi entrar no templo, porque ele não podia, que ele não era mais pecador naquele tempo. Todos nós somos pecadores. Então levanta e anda, porque a vida não é fácil, todo mundo tem sua cruz. Mas se a gente tiver um jeito de deixar essa cruz um pouquinho mais leve, até colocando uma rodinha nessa cruz para a gente levar um pouquinho mais leve, não é mais legal? Então, confie em Deus, coloque todos os seus problemas na mão dele, que a sua cruz vai ficar um pouco mais leve. Até mais, pessoal!